Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gustavo Salles, eu sou o novo professor de Física 4 de vocês. O Gabriel teve que sair por motivos pessoais, então eu vou ficar responsável por essa área agora, tá bom? Eu vou deixar logo meus contatos aqui. Eu acredito que vocês estejam vendo meu cursor. Meu Instagram é esse, Gustavo S1, e meu e-mail é esse, gustavosmendes@alu.ufc.br. Eu queria agradecer a oportunidade de estar dando aula para vocês. Eu acredito que é um projeto muito interessante. Então, vamos lá. Eu queria também comentar que a revisão é uma ideia de vocês realmente reverem o conteúdo. Porque depois de 6 meses parados, é muito difícil a gente lembrar de tudo. Por mais que a gente tenha fechado todas as questões da apostila, ninguém, se não revisar, não vai sedimentar o conhecimento, tá bom? Vamos lá. Fundamentos da óptica. Esses são os objetivos. Os objetivos são que vocês saibam, no final da aula, responder essas perguntas. Definir a óptica e a luz, os tipos de fonte de luz, meios de propagação da luz, os 3 princípios da óptica geométrica e definir câmera escura, tá bom? Introdução, vamos lá. O que é luz? Luz é uma energia radiante. Energia radiante é aquela que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, o infravermelho é um tipo de onda eletromagnética. Raio-X, onda eletromagnética, contendo energia, obviamente, certo? E, ok, essa é uma visão nerd, digamos assim. Mas luz, também, uma outra definição que eu pesquisei, é a seguinte: é aquilo que é capaz de estimular nossos órgãos visuais e nos oferecer uma resposta, que o cérebro responda de uma maneira. No caso, os cones e os bastonetes respondam àquele comprimento de onda específico, certo? Lembrando que a luz ela é formada por comprimentos de onda de 700, 800 nanômetros até 400, 340 nanômetros, tá bom? E esse conjunto de comprimentos de onda é o que chamamos de luz visível, certo? Também chamado de espectro visível, enfim. Eu quero que vocês decorem, infelizmente a palavra é essa, decorar mesmo, o seguinte: o vermelho até o violeta, tudo bem? Por quê? Porque isso vai ser cobrado na frente. Eu pensava na minha época que era chato decorar as coisas, que era feio. Só que infelizmente o vestibular cobra isso da gente. A gente tem que decorar algumas coisas. Uma das poucas coisas, ou várias, não sei, depende da pessoa, da facilidade que ela tem para lembrar, é em relação ao espectro visível. Eu fui lembrar muito tempo depois, que eu compreendi que eu realmente tinha que decorar essa sequência, que é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. V, A, A, V, A, A, V. Certo? O que é óptica geométrica? A óptica geométrica vai ser o nosso estudo, basicamente. A gente vai estudar o comportamento da luz em diferentes meios. Tudo bem? Vamos ver ela na água, mudando do ar para a água, lentes, por exemplo. Tudo bem? E óptica física. O que é? Óptica física é um ramo da física quântica. Não vai ser nosso objeto de estudo, certo? Sendo a óptica geométrica parte da física clássica, newtoniana, por assim dizer. Um conceito muito importante é a velocidade da luz, também chamado de, antigamente, se não me engano, minto. O termo celeritas é como se refere a essa constante.
de 3 vezes 10 elevado a 8, no vácuo. Que é o termo de velocidade. É um antigo termo que eles firmaram para isso. Só que eu não sabia o que é o C. Eu fui aprender quando estava fazendo essa aula. Então eu acho importante que vocês saibam. Importante é uma palavra forte, mas eu acho legal essa curiosidade, porque a partir do momento que a gente entende a etimologia, sedimenta melhor a informação. Tudo bem? Eu queria também dizer que a velocidade da luz ela diminui de acordo com o meio. Por exemplo, no vácuo é onde a luz vai ser o mais rápido. Tudo bem? Como assim? Qualquer coisa que esteja bloqueando a passagem da luz, seja o ar, seja a água, vai diminuir a velocidade da luz. Esse 3 vezes 10 elevado a 8 é no vácuo. No ar é outra velocidade, mas é bem próxima. Como a gente está no ensino médio, a gente fixa esse valor para fim de estudo. Tudo bem? E ano-luz? Ano-luz é uma medida de distância. É a distância que é percorrida pela luz em um ano. Ou seja, você tem que calcular a velocidade, a distância percorrida na velocidade da luz, que é 60 segundos vezes 60 minutos, vezes 24, vezes 365 dias, vezes 3 elevado, vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Aí vai dar essa distância aproximadamente, tudo bem? Uma coisa muito importante também é que a luz, como eu já disse anteriormente, é uma onda eletromagnética e isso puxa a um conteúdo que a gente vai ver futuramente, que é ondulatório. Que a luz pode ser propagada no vácuo, mas ondas mecânicas como som não podem ser propagadas no vácuo, porque precisam de um meio material para serem propagadas. Se eu gritar no espaço, ninguém vai me ouvir. Mas se eu um feixe de luz, um laser, você vai ver, certo? Luz monocromática. Se a gente pegar exatamente um comprimento de onda de luz específico, vamos supor aqui, deixa eu ver aqui, 400 nanômetros, e vamos supor, utilizando laser, que seja monocromático, que seja somente essa frequência, vai ser visto, tranquilo, ok. Mas se a gente juntar, supostamente, 7 lasers, no caso, esses aqui, a gente vai ver uma luz branca, que é a luz policromática. Tem uma diferença legal, que é a luz monocromática não pode ser decomposta, ou seja, se a gente colocar num prisma, vai sair a mesma cor que entrou, mas a policromática, como o clássico experimento de Newton, que ele pegou uma câmera escura, que eu vou explicar adiante, colocou um prisma e decompôs a luz, a gente vai ver que é formada por essas coisas aqui. Tudo bem? Eu disse anteriormente que a luz é relativa ao que a sensação de visão, né? Que a gente sente. Pois bem, realmente. E algumas pessoas enxergam de fato diferente, devido aos cones e aos bastonetes. Pessoas daltônicas, que supostamente foi realmente o Dalton do modelo de química lá, do modelo de bola de bilhar, que cunhou esse termo, elas não podem ver algumas cores, porque os cones de cores apresentam algum defeito específico nas proteínas, tudo bem? Chegam alguns casos que as proteínas dos cones são tão defeituosas que a pessoa enxerga em preto e branco. E reforçando, luz é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação de visão. Fontes de luz. É uma definição bem simples. Qualquer corpo capaz de emitir luz. Certo. As fontes primárias são as que emitem a própria luz. Eu acho que vocês devem estar querendo saber disso, né? Por exemplo, a luz do meu celular, ele é uma fonte primária de luz, ele está emitindo luz. Mas se eu apagar ele,
eu não sei se vocês vão ver na câmera, vai ter um reflexo de alguma da luz, né? Da luz do meu quarto. E isso vai ser uma fonte secundária de luz, porque ela está recebendo luz de outro objeto, de outra fonte, certo? E eu quero deixar claro o seguinte: quando a gente está no quarto à noite e enxerga ele todo escuro, a gente enxerga o quarto, mesmo que não tenha nenhuma fonte de luz por perto, fonte primária no caso, mas tem fontes secundárias que refletem a luz de algum canto, pode ser um poste, pode ser a lua, e a gente enxerga aquele objeto, por mais que seja em baixa definição, mas a gente enxerga. Isso é uma fonte secundária de luz. Tudo bem? Também tem o espelho, que quando a gente bota um reflexo vai refletir a luz, etc. E a refração, quando a gente olha para o céu, por mais que a nuvem esteja cobrindo o sol, a gente vai enxergar a Terra, a gente vai ter luz ainda. Porque a luz é capaz de restringir, de desviar. E a gente recebe essa luz, certo? A dimensão pode ser pontual ou extensa. Pontual, temos que pegar o conceito primitivo de ponto mesmo. E dizer que aquele ponto emite uma luz. Vamos supor, uma lanterna no meio da floresta amazônica. É tão pequena a dimensão da lanterna em relação a esse campo que é desprezível. É só uma fonte de luz, um feixe de luz, um pincel de luz. Tudo bem? Aí no exemplo eu uso o céu estrelado, que quando a gente vê à noite, a gente vê um monte de ponte de luz, né? Enfim. E a extensa. Usando o mesmo exemplo da lanterna, se a gente pegar e usar ele num ambiente muito apertado, aquela lanterna não vai ser desprezível. Certo? Vai ser. Tem lanternas gigantes, por exemplo, do tamanho do quarto. Vamos supor que a gente está usando isso. Não pode desprezar esse tamanho de fonte num cálculo possível. Tudo bem? Também tem o exemplo do eclipse, que é muito importante. Vocês vão ver adiante também. Tudo bem? Meios de propagação da luz. Existem 3 meios de propagação da luz: transparentes, deixa eu ver aqui outros, translúcidos e opacos. Os transparentes permitem que a luz passe sem desvio, permanecendo na sua trajetória. Certo. A gente vê aqui que a luz refringiu esse objeto, ele mudou de direção. Mas a gente vai enxergar depois que ela continua retilínea em comparação com o seu início. Ó, tão paralelos entre si, tão paralelos entre si, tão paralelos entre si. Então é um meio transparente, ok? Isso é importante. O vidro e o ar, eu acho que eu disse anteriormente, ele sofre um pouco de desvio, sim, mas é tão mínimo para a gente, a nível de ensino médio, que não é considerado. E o único meio que é realmente transparente é o vácuo, porque, imagina, a gente tem um laser, mas em uma camada realmente grossa de vidro, a gente vai ver que ele vai desviar um pouco a luz. Entendeu? Também depende da angulação, tem vários critérios. Mas nesse esquema inicial, a gente está considerando que ele é plano e infinito. Tudo bem? Raio infinito, no caso. Os translúcidos, basicamente, o raio de luz, quando chega aqui, ele sofre várias alterações no seu percurso. No caso, a ideia é que tenha poros, por exemplo, ou altere o material. Ao alterar o material também, e o material não ser ideal para a passagem da luz, ele vai sofrer diversos desvios. Para que esse aqui vai para um lado, esse aqui vai para o outro. Enfim, é isso. Não tem muito o que eu inventar nesses exemplos. E o box de banheiro,
antigamente era mais comum, hoje é mais transparente, aqueles vidros bem tempeados, bem tranquilos, né? Mas antigamente eram os plásticos bem coisados, assim. Eu lembro que não dava para ver quem estava atrás. Eu não sei se ainda tem muita gente que usa assim, faz muito tempo que eu tinha isso aí, enfim, não importa. Mas esse tipo de vidro, uma água agitada, água suja, assim, dependendo ainda é translúcido. É neblina, né? A gente não pode chegar o que vem quando a gente está com muito neblina. Ali em São Benedito, por exemplo, quem for na serra sabe que quando tem neblina ali a gente vê, mas depois de um tempo não enxerga mais. E lembrar que nesse caso tem uma difusão de luz, tem uma trajetória irregular. No caso do transparente é regular a trajetória. Ó. Aqui não, né? Eu tinha dito isso antes. Só reforçando que é importante. Os opacos. Eu vou usar muito essa imagem aqui porque ela é muito legal. Eu vou mandar depois o vídeo para vocês. É muito interessante, certo? Os opacos não permitem que a luz passe. A gente bota, por exemplo, um laser na parede. A gente vai enxergar. Mas a gente enxerga também que ela é absorvida, não reflige para depois dessa parede, certo? E parcialmente refletida, porque normalmente a gente enxerga o ponto vermelho. Se a gente liga a luz aqui, a gente vai enxergar o pontinho. Mas caso a luz seja totalmente absorvida, não observaremos esse ponto de laser, o final da luz. Eu vou mandar o vídeo no grupo. Eu acho muito legal porque esse material aqui, quando eu vi, eu me apaixonei. Porque assim, eu vivo usando roupa preta, por mais que eu já esteja de camisa branca, mas caso vocês me vejam na faculdade, vocês vão me ver muito de camisa preta. Mas a gente joga o laser nele, ele absorve. É muito interessante, certo? No caso, também os exemplos da parede, metal, madeira, né? E os conceitos de óptica geométrica. Esse é um dos pontos importantes da aula, bem bestinha, mas importante, tá bom? Raio de luz. Linha orientada que apresenta direção e sentido e propagação de luz. Eu quero que vocês lembrem o seguinte. Tinha uma questão no meu terceiro ano que todo mundo errou. Eu acho que pode ser que esteja na apostila de vocês, eu não sei, eu não vi a apostila de vocês, mas era uma sala que tinha um único raio de luz e perguntava se a pessoa via aquele raio de luz. Não, porque veja bem, é um raio de luz. Existem diversos, como eu posso dizer, diversos feixes de luzes, que é o próximo que eu vou falar. Bom, peraí, deixa eu começar de novo a ideia. Um raio de luz é uma única luz, um único fóton, digamos assim. Aí o feixe de luz, que é uma lanterna, por exemplo, é o conjunto de raios de luz, certo? Essa ideia é o que eu queria reforçar com vocês, porque eu vou usar outros exemplos futuramente explicando outras aulas. E uma coisa importante também é que os raios e os feixes de luz são retilíneos em relação ao seu ponto. Tá vendo aqui, ó? Reto, 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 reto. Ok. Eles partem sempre assim. Essa ideia retilínea. Tá bom? E pode ser cônico divergente, que é saindo desse ponto assim, cilíndrico ou paralelo, e cônico convergente, convergindo ao ponto, divergindo do ponto. Lembre dessas ideias, tá bom? Me ajudou muito a minha época, porque eu tinha dificuldade de lembrar divergente e convergente. Eu tinha umas besteiras assim, e cada um tem seu método de lembrar, né? Agora, as ideias que vão fundamentar as próximas aulas de vocês, no sentido de espelho e lente. É bem importante que vocês lembrem disso, tá bom? A independência dos raios de luz. Quando os raios se cruzam, ocorrerá interferência apenas no local. Após os raios seguem, independente da presença de outro raio.
Eu usei esses exemplos aqui porque é bem legal a ideia de que quando a gente tem cores diferentes, assim, é importante lembrar que aqui no meio, ó, elas vão sofrer interferência do comprimento de onda. Mas depois que passar isso aqui, fica verde, amarelo, e aqui tem um verde. E aqui, vermelho, amarelo, vermelho. Tudo bem? Só vai sofrer interferência ali. É importante frisar isso. E aqui duas lanternas, dois pincéis de luz, como é o termo que alguns livros usam, se cruzando. É importante lembrar que é retilíneo. Ah, Gustavo, mas aqui tem, vocês, tem um buraco que faz com que a luz passe. E ela não está retilínea. É verdade. Porque, vamos supor, a lanterna está aqui, mas tem um ponto de luz bem aqui saindo assim, ó. Tá bom? Se eu quisesse deixar essa luz totalmente perpendicular a esse plano aqui, eu teria que usar um polarizador, um filtro, que vai ser parte da nossa próxima revisão, da aula 2. Tudo bem? Também é importante no estudo de lente, de espelho, porque imagina se o espelho não tivesse esse negócio de dependência dos raios de luz. Quando a gente bota o telescópio, por exemplo, a gente tem um espelho no final, uma lente, e a gente pode ver uma imagem que está no infinito. Supostamente, se tivesse o contrário também, eles poderiam nos ver. Reversibilidade da luz. A trajetória seguida pelo raio de luz no sentido é a mesma quando o raio troca o sentido do percurso. Certo, isso aqui é até difícil de explicar. Mas, se aqui não fosse um espelho, aqui, faltou até um negócio aqui para mostrar que é espelho, né, nessa imagem, a pessoa que me vê pode me ver. Perdão, acabei confundindo o exemplo. Se a reversibilidade da luz, se a pessoa não pudesse me ver, desculpa, gente. Mas vamos lá, deixa eu repetir a ideia. Só até tomar uma água aqui. A trajetória seguida pelo raio de luz no sentido é a mesma quando o raio troca o sentido do percurso. Pronto. É tão simples assim que me confundiu na hora de explicar. Mas o raio de luz, ele vai seguir esse percurso normalzinho aqui, bonitinho, a pessoa que me vê pode me ver. É o princípio do espelho. Né? É difícil até de explicar assim, mas é o princípio do espelho, é um conceito básico, fundamental. Peço desculpas se você não entendeu. Me chame no privado que eu explico com o maior prazer do mundo, de verdade, tá bom? Mas esse princípio aí, ele fundamenta a ideia do espelho. Porque se não fosse reversível, a pessoa não poderia me ver aqui, certo? E se aqui fosse opaco, como eu mostrei aqui, no caso, a pessoa aqui ser absorvida, a pessoa não me veria aqui, tá bom? É importante lembrar dessas coisas. Sempre associar, é muito importante associar. Propagação retilínea da luz. Nos meios transparentes homogêneos, a luz propaga-se em linha reta. Certo? Se lembram que eu falei bem aqui, e desse exemplo aqui, da luz que está meio curva? Se fosse exatamente num ponto só e tivesse um polarizador, ela realmente seria reta. Só que lembre que isso é um raio de luz. Existem infinitos raios de luz partindo desse ponto. Isso aqui tudinho são vários raios de luz. Aí um raio de luz vai bater aqui, outro mais ou menos por aqui, assim. Mas supondo que seja um ponto único de luz, realmente ele vai passar reto. Se eu quiser que ele saia perpendicular mesmo ao plano A2, eu tenho que usar um polarímetro. Não, polarizador, na verdade. Polarímetro é uma coisa que você vê qual é a polaridade da luz. Enfim, um polarizador que a luz realmente que chega aqui é somente uma. Tá bom? Somente nesse ângulo exato. E aqui vamos à parte mais importante da aula,
que a gente vai explicar melhor depois. O conceito de sombra, essas coisas todinhas, tá bom? Lembra que é uma fonte pontual. Como a fonte é tão pequena em relação a esse objeto D aqui, e os raios são limitados a este ângulo aqui, ó, só sai raios de luz daqui até aqui. Vai fazer uma sombra perfeita. Mas, como aqui nesse segundo exemplo, existe uma fonte extensa, uma lâmpada, que é quase o tamanho desse objeto D, veja que os raios, eles partem daqui assim, daqui até aqui, são infinitos, como eu disse, né? Fazendo penumbra. Que é exatamente, eu acho que vocês podem ver aqui, que é essa ideia de sombra. Se a luz aqui atrás que tem no meu quarto aqui fosse tão pontual a ponto de fornecer luz para mim e não para os outros lados, assim, tivesse assim perpendicular ao meu plano, seria perfeito. Não teria uma sombra, não teria uma penumbra atrás de mim, mas não, tem diversas fontes de luz aqui. Tem a luz do meu quarto, eu tenho uma lâmpada aqui atrás para melhorar a visualização do vídeo para vocês. Aí já essa penumbra que está atrás de mim. Eu acho que eu não tenho até sombra até, mas enfim, eu acho que vocês estão vendo aí, eu não consigo nem ver. Mas enfim. Aí aqui temos esse exemplo melhor, que é exatamente o que está acontecendo comigo, né? Sombra aqui, penumbra, bem bonitinho. E vamos à parte mais importante que eu considero da aula: eclipses. Não à toa vocês estão na cidade que foi provada a teoria da relatividade por meio do eclipse, né? E é importante que vocês decorem mesmo essas coisas aqui, ó. O eclipse lunar ocorre na fase de lua cheia. Tudo bem, aqui está o Sol, Terra, Lua. Normalmente a gente tem um azar porque a gente está muito perto do Equador também, de que não tenha eclipse total de tanto lunar quanto solar. Aí ocorre que a gente só vê a sombra, às vezes, incidindo um pouco, assim, sabe? É meio frustrante essa parte. Mas ano passado, eu acho que esse ano, teve um eclipse solar perfeito. Lunar é mais recorrente, mas solar é um pouco mais difícil de ter. E o solar, né? Tá aqui. Agora vamos lá, eu tenho que explicar melhor isso aqui. Nesse exemplo, a gente tem o Sol, Lua, Terra. Tem que ocorrer em fase de Lua nova, é importante. Tá bom? Sol, Lua, Terra. Nessa parte 1 é a parte oposta da Lua, onde vai ter sombra. E aqui, exatamente, no número 3, vai ser a sombra que está sendo projetada na Terra. É justamente aquele exemplo do celular, ou então daqui do meu quarto, que vai ter um ponto de sombra. E o resto aqui atrás, do 4, aqui, vai ser a penumbra. Mas lembre que a penumbra é formada por feixes de luz também, só que não é a totalidade da luz que chega aqui. É uma luz diminuída, digamos assim. Diminuir a quantidade de feixes que chegam à nossa visão, provocando então a penumbra no 4. E 5 é onde a gente está, como eu disse normalmente, que a posição como a gente está no Equador aqui, mais ou menos, é mais difícil da gente ter, por azar mesmo, mas às vezes tem, de um eclipse solar. Normalmente a gente está nesse 5. Quando tem, normalmente também é umas 5 da manhã, é muito difícil ver, tá bom? E também uma parte, assim, é importante, mas é mais fácil de compreender, né? Câmara escura de orifício é uma caixa de pares opacas, tendo em uma das faces um pequeno orifício e na face diametralmente oposta um anteparo translúcido onde a imagem é projetada. Ok, vamos lá.
Isso, quando eu vi pela primeira vez, eu pensava que era até mentira. Sinceramente, que é uma coisa tão difícil da gente ver no dia a dia, atualmente pelo menos, que eu não acreditava, tá bom? Mas, nesse exemplo aqui, a gente não se toca, isso foi uma questão do Enem, inclusive, que eu errei, que o nosso olho é uma câmara escura. Tá aqui. É formada pelo um pequeno orifício, no caso, a pupila aqui, tá bom? Aqui atrás, a parte opaca, aqui também é opaco, tá bom? Fazendo com que a luz só chegue entre nesse ponto aqui, da pupila, e seja projetada aqui. Lembrando que a luz vai chegar invertida, a imagem vai chegar invertida. É importante também que seja lembrado a parte matemática, a semelhança geométrica, que pode ser expressa da seguinte forma: objeto, imagem, P normal, P'. P normal, P'. Isso vai auxiliar vocês na resolução de questões. Mas a parte mais difícil que eu acredito que seja é justamente essa. Você saber reconhecer a câmera escura nos objetos. Atualmente é mais difícil, mas antigamente a gente tinha... Atualmente não, na verdade. As câmeras de celular são câmeras escuras que recebem a luz de forma invertida e vão depois se projetar e tudo mais, tá bom? Qualquer câmera, o princípio é esse. A imagem chegar invertida. Acredito eu, né? Então, gente, é isso a aula. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, tá bom? É isso, qualquer coisa, me chamem aí no privado e é nóis. Deixa eu parar aqui a apresentação. Abração a todos.